Vamos entrevistar agora o senador Omar Aziz, que é o relator do arcabouço fiscal no Senado, conversar um pouquinho sobre o plano fiscal que já passou na Câmara e agora está sendo tratado na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. Senador Omar Aziz, seja bem-vindo aqui ao programa para conversar um pouquinho conosco. Queria saber se o senhor já tem aí um cronograma, prazos, estabelecidos, quando que o arcabouço fiscal deve ser aprovado no Senado Federal. Já podemos trabalhar com alguma meta aí de prazo para essa aprovação, senador? Bom dia para o senhor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, os telespectadores da Band News. Primeiro, agradecer o convite. Sim, eu pretendo apresentar o relatório no dia 20, na próxima terça-feira. Aí há uma audiência pública nesse dia também sobre essa questão, mas apresento o relatório logo em seguida. E vamos tentar votar. Se alguém pedir vista, há um compromisso já do presidente Vanderlan, que nós faríamos uma reunião na quarta-feira. Quarta-feira votaríamos na Comissão de Assuntos Econômicos, no dia 21, e à tarde votaríamos em plenário. Eu espero que, com isso, a gente cumpra o papel que é dar credibilidade e ter realmente um arcabouço, um marco fiscal que dê credibilidade e segurança jurídica para quem quer investir no país. Nós já fizemos hoje, nós tivemos aí a lei de responsabilidade fiscal, tivemos o teto de gasto, eles tiveram alguns percalços ao longo da sua vigência e a gente espera que esse marco fiscal ele perdure e que se cumpra essas regras fiscais. É muito difícil você ter a credibilidade necessária para investidores, para fundos de investimento, num país que não tem uma regra e que tem uma insegurança jurídica muito grande. Esse é o papel, não pode ser tratado como um projeto do governo Lula. Isso tem que ser tratado como um projeto de Estado que vai perdurar, Lula passando, eu passando, nós passando, mas continue perdurando no Brasil. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente assistiu na Câmara a inclusão no projeto original de um artigo, de uma medida que prejudica gravemente a economia do Distrito Federal, da capital do Brasil, que foi incluído pelo relator na Câmara. E há uma enorme preocupação aqui de todo mundo, de governantes, políticos, empresários, mas sobretudo dos servidores das três áreas que são contempladas pelo Fundo Constitucional, que são sustentadas pelo Fundo Constitucional, segurança, educação e saúde, etc., com a manutenção desse dispositivo no seu projeto no Senado e a eventual aprovação no plenário. Há muita expectativa de que o senhor reveja isso no texto do seu relatório. De palavra o senhor poderia dirigir aos moradores da capital do Brasil? Bom dia, Cláudio. Você não envelhece, né? Você continua o mesmo, a mesma cara de 30 anos atrás. Verdade, senador. É lógico. Veja bem, Cláudio, não é tirando de Brasília que nós vamos resolver o problema dos outros estados brasileiros. Vamos deixar claro isso. Não é porque a per capita de Brasília é a melhor per capita do Brasil. A gente tem que lutar para os outros estados também aumentar a sua per capita. Veja bem, eu não mexo. Eu fui governador e sei muito bem que qualquer corte que você sofra bruscamente no repasse de recursos para o Estado, você prejudica todos os serviços de atividade fim. Segurança social, educação, saúde, são atividades fim que a população utiliza diariamente, 24 horas por dia. Então essa não é a questão, não é se a utilização ou não desses recursos não compete ao Senado essa fiscalização, mas compete a mim, como senador, não permitir que nenhum estado seja prejudicado. E o Distrito Federal ele tem as suas características diferenciadas dos outros estados. Aqui estão todas as embaixadas do mundo. Brasília é a capital do Brasil, aqui vem todos os chefes de estados vêm para Brasília. Nós não podemos, de uma hora para outra, tentar dar qualquer prejuízo. Mas, volto a dizer para você, eu conversei ontem com o ministro Haddad, vou conversar hoje com o presidente
Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira, com o Cajado, não tem interesse nenhum de prejudicar Brasília. Eu fui procurado, Cláudio, pelo Paulo Otávio, que foi o autor dessa lei na época que Fernando Henrique Cardoso era presidente, já no final do governo Fernando Henrique. Fui procurado pela bancada federal, pela senadora Damares, pela senadora Leila, pelo senador Isalci, pela bancada dos deputados federais, e fui procurado pelo governador, conversei com o governador, conversei com a vice-governadora. A minha intenção é a gente chegar numa solução que não prejudique Brasília. Eu espero poder tirar esse fundo constitucional do arcabouço fiscal. É lógico que não adianta eu aprovar no Senado, voltar para a Câmara e lá a Câmara voltar da forma como eles aprovaram originalmente. Por isso, o diálogo que eu vou ter com o presidente Arthur Lira, e eu tenho uma relação muito boa com o presidente Arthur Lira, nós somos uma federação, temos que respeitar a peculiaridade de cada estado, de cada localidade. Então, o meu interesse não é prejudicar Brasília, e sim poder manter o Fundo Constitucional da forma que está. Não é o resultado que o secretário de Fazenda do Distrito Federal fala na perda de 87 bilhões, não é isso. E eu não entro nem na questão de números, eu entro na questão do mérito, da política, que eu acho que não é o momento de a gente mexer. Se o governo federal não mandou no projeto original, por entender que isso daí não vai contribuir ou prejudicar o marco fiscal brasileiro. Não sei se eu Senador Sônia... da forma que o senhor queria. Senador, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. Senador Omar Aziz está conosco ao vivo. E, senador, já se fala na necessidade do governo em ter maior espaço fiscal em 2024, algo aí em torno de 40 bilhões, né? A Fazenda entende que esse número está mais próximo de 30 bilhões. Muitos já falam que, para não atrasar a tramitação do novo arcabouço, na possibilidade de posteriormente aprovar um projeto de lei para abrir espaço fiscal no ano que vem. O que eu pergunto para o senhor é se não é estranho, que se não tira a credibilidade em aprovar o novo arcabouço e logo em seguida já se falar em alterações para a necessidade de se abrir um espaço fiscal. Veja, há uma discussão entre as datas, entre os prazos, se seria junho a julho ou de dezembro a janeiro, que veio de junho a julho e se mudou, veio de dezembro a janeiro e se mudou para junho a julho. É lógico que no final do ano você tem uma expectativa de arrecadação maior, e baseada nisso é que você perderia, nesse caso, 30, 40 bilhões, e aí você teria que criar PLN para votar uma suplementação nessa questão. É outra discussão. Hoje eu liguei para Simone Tebet, que foi minha colega senadora, é uma amiga pessoal minha, falei com ela sobre essa questão, ela disse, olha, do jeito que está aí, nós temos... Aliás, é de julho a junho e de dezembro a novembro. Essa mudança pode ter aí uma perda dentro do orçamento, dentro da LDO, de 40 bilhões. O ministro Haddad falou em torno de 30 bilhões. Mas não vamos discutir aqui, porque isso são projeções. Também irei conversar com o Senado, porque o governo ficaria... amarrado até somente com o pagamento das contas discricionárias. Então, você teria dificuldade até para pagamento das emendas impositivas de parlamentares. Até isso ficaria com dificuldade. Mas, veja bem, o marco fiscal é isso, é você realmente arrochar, não é você abrir. O que acontece, Sônia, é que depois que se criou a reeleição, nenhum presidente quer ser impedido de gastar. Nenhum senta naquela cadeira e diz, não pode gastar, não pode fazer. Todos querem fazer. A reeleição criou esse fato. E não teve nenhum deles que antecederam, nem o Fernando Henrique com a lei de responsabilidade fiscal, nem o presidente Lula nos 2 primeiros governos, nem a Dilma, nem o Temer, nem o próprio Bolsonaro. Nós quebramos 5, 6 vezes o teto fiscal, com o teto de gasto, com
com o presidente Bolsonaro. Lógico, algumas questões foi na pandemia, que era impossível você estar discutindo naquele momento, olha, tem que economizar, não pode, tinha gente passando necessidade, fome, sem trabalhar. Era um momento de excepcionalidade. Mas esse momento de excepcionalidade eu espero que não aconteça. Então, nesse caso, Sônia, sim, também vou discutir essa questão, não tenha dúvida nenhuma. Eu procurarei fazer o meu relatório baseado num acordo comum com a Câmara e com os senadores. Nós temos hoje já 38 emendas no Senado, Sônia. Não é fácil você dizer não para 38 emendas. O senador, ele se debruça, pede assessoria para fazer emenda, falando sobre o... E você chega lá e literalmente diz, não aceito isso. Não posso ser desrespeitoso com os meus colegas e as minhas colegas senadoras. Tenho que conversar, tenho que ponderar, tenho que discutir politicamente com eles essas questões. Da mesma forma, tenho que discutir com o presidente Arthur Lira e com o relator do arcabouço na Câmara, Cláudio Cajado, as questões que a gente possa mudar em conjunto para que a gente dê celeridade e não uma demora maior que só vai prejudicar a nação brasileira. Não vai prejudicar o presidente Lula, vai prejudicar a nação brasileira, o próprio Banco Central. Com essa queda da inflação, a gente tem uma expectativa muito grande que os juros caia também, e há uma necessidade que a gente aprove o mais rápido possível para que a gente não justifique manter esses juros de 13,75 que tem hoje no Brasil. Não sei se eu lhe expliquei direitinho a questão, senador, mas... Com certeza, senador. Obrigada. Agora, senador, quer dizer... Senador então, Omar Aziz está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Senador, bom dia, aqui é a Thais Freitas. Nós estamos saindo de uma regra fiscal que tinha sido decidida durante o governo Temer pelo Congresso Nacional, absolutamente rígida, que vinculava os gastos do ano seguinte à correção pela inflação e ponto final. Estamos passando agora para uma regra fiscal mais flexível, que prevê aumento dos gastos públicos, aumento proporcional à capacidade de arrecadação do Estado. O senhor, pessoalmente, acha que essa visão de uma regra fiscal mais flexível é mais adequada para o Brasil do que a anterior ou não? Lá tinha uma diferença. No governo do presidente Temer, ele ainda vendeu, ele privatizou e teve uma arrecadação extraordinária. O governo do presidente Lula não pretende fazer nenhum tipo de leilão, não está previsto isso, então não terá arrecadação extraordinária. Com isso, você fica cada vez com menos recursos para investir. Mas, Thaís, eu vou te dar um exemplo aqui que as pessoas... Nós estamos falando de questões técnicas e muita gente às vezes não compreende essa questão. Vamos te dar um exemplo aqui, claro. Tá? Você tem um salário, você tem dívida, e você precisa reformar a sua casa. Mas você precisa também pagar todo mês as suas contas, que são contas que você... do teu dia a dia. O Brasil tem as contas do dia a dia, tem uma dívida enorme que ultrapassa 72% do PIB brasileiro. Aí, com juros altíssimos, essa dívida ela cresce, ela aumenta e a gente não consegue reduzir. Quando você dá um teto de 70% e esses 30% que sobrar para você ir amortizando e pagando a dívida, isso nos dará condições a médio e a longo prazo que o Brasil tenha um equilíbrio fiscal. E não vai acontecer do dia para a noite. Mas, nesse momento, você aprovando essa regra e mantendo essa regra, você cria credibilidade para investimento. Então, você tem essa expectativa. Quando você vai reformar a sua casa, e qual é a prioridade sua? É comer, beber, pagar as suas contas e também amortizar o débito que você deve ter fora, que você está pagando juros e tal. Então, fica para depois. Um governo quer fazer as obras agora. Quer fazer escola, quer fazer hospital, quer fazer estrada, e ele precisa de dinheiro para isso. Nós estamos limitando isso para ele. Espera aí, não vai gastar além desse negócio, porque nós precisamos ter um equilíbrio fiscal no Brasil. Então, Thaís, é difícil. Para quem está sentado na cadeira, e eu falo isso porque eu estive sentado na cadeira do governador. O governador chama o secretário de Fazenda, meu irmão, eu quero fazer isso.
o secretário diz para ti, não tem dinheiro. Não, mas dá um jeito, corta, não sei o quê. Aí você vai ver, pouco ou quase nada você corta no custeio. Todo governo que entra diz que vai economizar e às vezes assina um decreto dizendo bem assim, quer um corte linear de 30% do custeio. Você não consegue fazer. Não consegue fazer. Porque cada caso é um caso, você não consegue um contrato que está sendo feito, você diminuir esse contrato. Então, essa regra, e o Brasil é um país com potencial econômico, tanto no agro, como na mineração, como na produção que nós temos hoje, muito grande, que volta a ter um cenário internacional positivo, e a gente espera que isso, com essa regra fiscal, recursos venham para dentro do Brasil e a gente possa investir. Algumas questões estão acontecendo. A Petrobras ontem bateu recorde na Bolsa. O dólar caiu, os juros estão caindo. Os juros não, a inflação está caindo. A gente espera que os juros caiam, tá certo? Porque quanto menor o juro, maior acesso você pode ter a crédito. E essa preocupação do Banco Central tem que ter. E eu espero que a gente possa aprovar isso o mais rápido possível para que a gente possa ver o Brasil gerando emprego, crescendo, melhorando a renda per capita e as pessoas terem acesso aos serviços públicos com qualidade. Senador, já que o senhor está mexendo assim, está mexendo no que foi aprovado na Câmara e com certeza com isso o projeto volta para ser apreciado na Câmara, não dá para introduzir umas novidades assim do ponto de vista fiscal, né, da proteção do dinheiro do povo brasileiro, como por exemplo condicionar mordomias, regalias, privilégios no setor público a uma situação de superávit? Porque a gente vê assim, o Brasil se esfolando para bancar um gasto previsto, um gasto bilionário que o governo pretende fazer, e é um gasto, enfim, que ninguém sabe exatamente como é que vai ser, mas, de outro lado, o setor público continua lá na boa, né? Como se nós vivêssemos numa situação de plena, enfim, de situação econômica privilegiada, com o setor público se locupletando de mordomias incríveis, né? Nós ainda temos carro oficial, ainda temos, enfim, imóvel funcional. A gente vê uma justiça que vai lá e mete a mão mesmo, não quer nem saber, né? Fica se concedendo aumentos sucessivos. Enfim, isso é um problema de todo o setor público. Não tinha como condicionar digamos assim, esse plus a mais, né, entre aspas, no setor público, a existência efetiva, a obediência da regra fiscal? Cláudio, isso é cultural. É muito difícil você chegar e determinar através de leis que você vai mudar uma prática que existe há muitos anos. Não começou ontem isso e não vai terminar amanhã. Isso é um entendimento que os poderes teriam que ter, não é só o executivo, não, o legislativo, o judiciário. Todos nós fazemos um esforço muito grande para mudar algumas culturas que estão impregnadas no país. Cada dia você vê certas situações em que você pega aí, se limitou, se fez a reforma da Previdência, se limitando à aposentadoria, você fez reformas trabalhistas, você fez uma série de reformas, mas não chegou no poder público isso. A reforma trabalhista, sim. A reforma da Previdência, sim. O teto de salário de parlamentar sem ter mais aquelas penduricalhos que chegavam a valores exorbitantes, isso também nós mudamos algumas coisas ao longo do tempo. Algumas questões não afetam muito a questão orçamentária brasileira. Outras, sim. Eu acho que isso é uma discussão que nós temos que ter ponto a ponto. Esse primeiro ponto é uma questão, depois vem a reforma tributária também, que vai ser uma discussão técnica e uma discussão política muito grande em relação à reforma tributária. Ninguém quer perder, ninguém aceita perder nenhum tipo de benefício. Um empresário, ele quer pagar menos, ele não quer pagar mais. Um segmento, um setor produtivo acha que não deve pagar nada porque contribui muito em todo ano, contribui com
com a arrecadação brasileira. Então, é muito complicado. É um país, é uma federação. Então, é muito difícil você chegar e tratar desse assunto e não pontuar, né? No macro, nós nunca vamos fazer nada, absolutamente nada. Nós temos uma lei tributária no Brasil que vem de Costa Silva, feito ainda pelo Roberto Campos, avô desse Roberto Campos agora. E de lá para cá ela foi feita algumas modificações. Mas tem benefícios no Brasil todo que as pessoas não... Hoje a gente não sabe se esses benefícios estão gerando emprego ou não. Eu mesmo venho do estado, que tem a Zona Franca de Manaus, que é diferenciada porque lá tem, você para aprovar um projeto lá, tem um processo produtivo básico, tem que saber quantos empregos vai gerar, o que vai gerar, qual é o benefício social que vai trazer. Assim mesmo, todo dia a gente tem sobressaltos. Então, é muito complicado eu aqui nesse momento dizer para você, Cláudio, nós vamos fazer isso tem que fazer aquilo, outro. Até porque a gente tem que ter muito equilíbrio para primeiro se aprofundar nas questões para depois tomar as decisões. Senador Omar Aziz, relator do arcabouço fiscal no Senado Federal, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, para o Band News TV, para o Jornal Gente. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho para o senhor. Pedro, muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, viu, senador? Eu puder estar aqui com vocês para dar alguma explicação, estarei à disposição de você. É minha obrigação, não é a favor. Então, a obrigação nossa como representante da população brasileira no Senado Federal é explicar para a população aquilo que estamos fazendo. Muito obrigado a vocês e um abraço aos telespectadores e aos ouvintes da rádio e da TV. Obrigado, senador.